És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre. E ele reinará para sempre. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos começando mais um culto de oração. Hoje, dia 3 de dezembro de 2025. Glória a Deus por sua vida. Espero que a palavra do Senhor fale ao seu coração e que cada vez mais você possa crescer espiritualmente e ser um instrumento nas mãos de Deus. Meus irmãos, quero agora orar para que nós possamos começar de fato entregando este culto
este momento de oração ao Senhor. Amém? Pai bendito, Pai santo, obrigado, Senhor, porque nós temos mais uma oportunidade de conversarmos contigo, de expor a tua santa e bendita palavra. E que ela, Senhor, encontre morada em nossos corações. E que possamos ser, Senhor, resposta para aquele, Senhor, que ainda não te conhece. Que possamos ser resposta, Senhor, para aqueles que ainda necessitam, Senhor, da tua graça, do teu poder. Consagramos a ti, Senhor, este culto de oração no dia 3 de dezembro de 2025. Sê conosco, Senhor. Nos ensine, nos capacita, Senhor. Necessitamos de ti. Assim oramos, no nome santo, precioso e gracioso do teu Filho amado, nosso Salvador e Redentor, Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero trazer para vocês alguns avisos muito importantes, especialmente nesta semana. Nesta semana, nós estaremos recebendo algumas escolas e aqui, neste templo da Igreja Batista Central de Taguatinga, nós teremos algumas formaturas. E eu peço que você esteja orando por isso. Se possível, converse com algum pastor, algum diácono. Se você tiver disponibilidade, venha também nos ajudar. Tenho certeza que você será também muito abençoado. E estará, com certeza, também abençoando essas crianças que estarão aqui celebrando mais uma vitória. Amém? Algo muito importante que irá ocorrer também nessa semana são as apresentações do nosso musical infantil, do coro Som e Sol. Nós, neste sábado, dia 6, e neste domingo, dia 7, teremos as apresentações desse coro abençoado. Se possível também, esteja conosco. Convide um familiar no sábado, convide um familiar no domingo para prestigiar as nossas crianças, porque elas são instrumentos de Deus. E, através de suas vozes, eu tenho certeza que elas irão impactar muitas pessoas. Mas não pense só na sua família, não. Convide um amigo da escola, convide um vizinho do condomínio, da sua rua, eu não sei. Peça para Deus te mostrar uma pessoa e que você, pai, mãe, responsável, avô, avó, possa convidar essas pessoas para que elas sejam abençoadas nesses 2 dias, tá bom? Nós também teremos no dia 7 algo muito importante para alguns irmãos que estão na classe Conexão, a classe de preparação para o batismo. No dia 7 de dezembro, pela manhã, nós teremos a profissão de fé. Vem, prestigie, ore pelas crianças que irão descer as águas do batismo, pelos adultos que serão batizados, pelos adolescentes. Tenho certeza que será um dia muito importante, não somente para a vida desses que irão se batizar, mas para a vida da nossa igreja. Se puder, esteja conosco. E outro aviso muito importante é a nossa sala de oração. Paralelo a este culto, que é um culto gravado, nós temos uma sala de oração que se inicia neste mesmo horário, às 20 horas. Se você puder, esteja conosco de forma presencial, orando, colocando diante de Deus, juntamente com seus irmãos de fé, juntamente com sua família espiritual, os seus pedidos pessoais, os pedidos da nossa igreja, que você possa estar aqui conosco também de forma presencial. Que Deus abençoe a sua vida. Meus queridos, vocês que estão nos acompanhando, ou você que de repente está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos meditado na nossa rede de adultos, do PGM especificamente, sobre o Evangelho de Cristo, assim como escreveu Marcos. E
Semana passada nós meditamos, nós acompanhamos uma palavra abençoada do nosso pastor Mateus. Ele falou ali acerca do capítulo 7 deste evangelho tão precioso. E hoje nós iremos adentrar no capítulo 8. Capítulo 7 são 37 versículos, capítulo 8, 38 versículos. E nós estamos utilizando um dispositivo muito interessante, que é o Proclamador, parceria com uma rede de missões que nosso irmão Rodrigo Tinoco faz parte e tem sido bênção para a nossa igreja, que é a fé vem pelo ouvir. Então, agora, de forma muito especial, eu peço que você tenha bastante atenção, cuidado, e que o Espírito Santo possa atuar na sua escuta ativa deste capítulo tão especial. Capítulo 8 do Evangelho de Cristo, assim como escreveu Marcos. Que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo. Que a palavra bendita de Deus possa encontrar lugar no seu coração. Então nós vamos escutar a palavra de Deus, esse capítulo. Posteriormente nós vamos refletir sobre estes 38 versículos de modo muito simples e pontual. Ouçamos. Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. O pedido por um sinal. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia.
Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Meu irmão, minha irmã, ouviu? Algo te chamou a atenção nesse capítulo tão importante? Tenho certeza que sim. É interessante que nesse capítulo 8, Marcos destaca muitas questões. Primeiramente, nós vemos a segunda multiplicação de pães. Jesus é o pão verdadeiro que desceu do céu. Ele sacia todos nós, em todos os sentidos, tanto do material como o espiritual. É assim que diz o nosso roteiro dessa semana. O roteiro ao qual nosso pastor querido escreveu. E de fato Jesus nos sacia, tanto no material como no espiritual. Marcos também destaca sobre um sinal que os fariseus pediam para Jesus. Marcos também destaca o perigo das más influências, o fermento dos fariseus. Marcos também destaca a cura de um cego de Betsaida. Marcos destaca a confissão de Pedro. E também, por último, ali nos versículos 34 a 38, Marcos relata o anúncio da paixão de Cristo. Marcos relata o anúncio do preço do discipulado, dito por Jesus. E eu quero aqui me ater exatamente nesses versículos finais, do 34 ao 38. É interessante que Jesus explica o custo do discipulado.
e que o verdadeiro discipulado tem um preço. O verdadeiro discipulado tem um preço. Quando eu estava no seminário e trazendo muitas referências para minha pessoa sobre essa questão do discipulado, de uma vida cristã discipular, teve uma frase que falou muito ao meu coração, de um teólogo holandês, e eu quero apenas trocar a primeira palavra, ou trocar a pessoa desta frase. Ele vai dizer que era um teólogo, mas para mim é um discípulo. Então, Johannes Cosesso, ele diz o seguinte: o verdadeiro discípulo é aquele que fala de Deus, na presença de Deus, por meio de Deus, para a honra e glória de Deus. Jesus sabia que as multidões o seguiam apenas por causa dos milagres, e que a maioria não estava disposta para pagar um preço verdadeiro para o discipulado. O verdadeiro discipulado é aquela renúncia que fazemos diariamente. O verdadeiro discipulado é aquele que se preocupa em falar na presença de Deus, em falar por meio de Deus, em falar para a honra e glória de Deus. Jesus impôs 3 condições para o verdadeiro discipulado, e nós observamos isso nesta perícope, do verso 34 a 38. Primeiro, Jesus destaca que entregar-se inteiramente a Ele é muito importante. Segundo, identificar-se com seu sofrimento e sua morte. E terceiro, segui-lo em total obediência. O verdadeiro discípulo segue Jesus em total obediência. O verdadeiro discípulo, ele quer se entregar diariamente ao seu mestre, ao Salvador da sua vida. E por isso nós nos identificamos com a sua morte. Se estamos mortos verdadeiramente para este mundo, nós devemos viver segundo a instrução do Espírito Santo. Devemos viver segundo os ensinamentos ao qual Cristo Jesus nos deixou, não esquecendo de que devemos estar conectados a Ele. Falar dele é fácil, até o diabo fala, até o inimigo fala, e ele conhece bem a palavra de Deus. Ele confrontou o próprio Jesus, quando Jesus foi, através do Espírito Santo, após o seu batismo, conduzido ao deserto. Então, Satanás tenta ali, de alguma forma, com armadilhas, usando a própria palavra de Deus, para tentar iludibriar, enganar Jesus. Então, Satanás conhece a Bíblia. Mas além de nós conhecermos e Satanás conhecermos, é necessário que o discípulo esteja na presença de Deus, buscando a face de Deus, em oração, em meditação da palavra. Por isso que Deus fala para Josué, um capítulo, fala para Josué em seu livro, nós podemos observar, outrora eu falei no início do culto, Deus fala, não cesse de falar do livro dessa lei, medite nele dia e noite, e tenha cuidado com o que está escrito nesse livro, porque então teu caminho será próspero, e você será bem-sucedido. E nós falamos da palavra de Deus para honrar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus. E é interessante que quem vive para si, perde-se, mas quem se entrega por amor a Cristo e ao amor ao Evangelho é salvo. Negar-se a si mesmo é render-se a Cristo e tomar
o firme propósito de obedecer à sua vontade. Essa consagração definitiva é seguida de um negar-se a si mesmo, diário. Ao tomarmos nossa cruz e segui-lo, negar-se a si mesmo não é um ato de desespero, mas sim de devoção. Ser um discípulo de Jesus, ter uma vida discipular não é um ato de desespero. É um ato de responsabilidade, de devoção, de entrega. No entanto, é preciso ir ainda mais longe. A devoção pessoal deve conduzir a responsabilidades práticas e a compartilhar o evangelho com o mundo perdido. Você quer uma pessoa mais prática do que Jesus? Nessa conferência global Multiplique 2025, toda a nossa caravana, eu tenho certeza, foi impactada. Você teve a oportunidade de ouvir aqui alguns testemunhos de crianças, de adolescentes, de idosos. Ouviu uma palavra abençoada, uma palavra que confronta, que exorta, que edifica, do nosso pastor Mateus. Eu fiz o convite para alguns irmãos aqui verem, ouvirem essa palavra. Se atentarem à responsabilidade do preço do discipulado. Dessa devoção pessoal que nos conduz a uma vida prática. E um desses ministrantes que nós tivemos a oportunidade de ver, de ouvir nessa conferência Multiplique, ele diz que Jesus formou os seus discípulos no caminho. Jesus não formou os seus discípulos em uma sala de aula, semana após semana, mas Jesus estava preocupado com a vida prática dos seus discípulos. Neste evangelho, Marcos destaca um Jesus dinâmico, onde ele está envolvido em muitas ações, curando, pregando, ensinando, discipulando. E como tem sido a sua vida discipular? Será que você tem gastado a sua vida? Será que você tem gastado a sua vida tendo um discipulado prático ou somente um discipulado teórico? Nós temos que ser missionais. Temos que ser discípulos evangelistas. Discípulos que saem dessas quatro paredes. Porque uma igreja viva é uma igreja que vai. Você vai ouvir muito essa frase. Já ouviu algumas vezes, mas você vai ouvir muito. Porque nós fomos impactados com muitos testemunhos durante esses dias que passaram do mês de novembro. Foi algo muito abençoador e nós queremos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós queremos que a nossa igreja tenha discípulos comprometidos com a santa palavra de Deus e que possam ir e que possam fazer discípulos. John MacArthur, ele diz o seguinte, deste trecho, dessa perícope: o ato de carregar a cruz tem início quando o pecador penitente toma consciência de que não pode salvar a si mesmo. E nada esperando em troca, entrega-se completamente à misericórdia de Deus. Aqueles que rejeitam as exigências do discipulado provam a si mesmos estar envergonhados de Jesus e da verdade que ele ensinou, portanto não foram redimidos do pecado. Talvez nós tenhamos vergonha de ministrar a palavra de Deus, de evangelizar. Não devemos ter vergonha. Não devemos ter medo. Pastor Mateus trouxe
palavra abençoada sobre a experiência de Pedro e seu companheiro discipulado. Em algum momento eles tiveram medo diante da perseguição de Jesus, diante dos guardas que prenderam Jesus, mas posteriormente, quando eles foram transformados verdadeiramente, eles não tiveram medo de pregar a palavra. Devemos orar por isso. Orar pedindo a Deus para que nós não nos envergonhemos do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Assim nos ensina Paulo também. Meus irmãos, nós estamos em um culto de oração. Posteriormente nós vamos orar por isso. Nós temos e devemos pedir audácia, coragem, força para ministrar a palavra através do poder do Espírito Santo. E que Ele possa tirar todo o medo, toda timidez, toda vergonha, toda insegurança. Temos que salvar as pessoas que estão se perdendo nesse mundo. O discipulado é uma questão de ganhos e de perdas, de desperdiçar ou de investir a vida. Perder a sua alma é equivalente a desperdiçar a vida, deixando passar as grandes oportunidades que Deus nos dá para fazer a vida valer a pena. Podemos ganhar o mundo inteiro e ter um grande sucesso aos olhos dos homens, e ainda assim não ter coisa alguma para mostrar quando estivermos diante de Deus. O verdadeiro discipulado recebe alguma recompensa? Sim, é claro que recebemos. Nós nos tornamos cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Um dia, Ele compartilhará a sua glória conosco. Satanás, ele promete glória, mas no fim, o que se recebe é apenas sofrimento. Deus promete sofrimento, mas por fim esse sofrimento será transformado em glória. Quem reconhece a Cristo e vive para Ele, um dia será por Ele reconhecido e compartilhará da sua glória. Que não venhamos nos envergonhar do Evangelho. Que não venhamos desperdiçar a nossa vida com as paixões deste mundo, com as paixões da carne. Que não venhamos desperdiçar nas nossas vidas com coisas fúteis, com brigas. Meus irmãos, é um tempo de sermos discípulos fiéis. É um tempo de pregarmos a palavra. Você tem sido convidado, tem sido desafiado a usar uma ventarola, um instrumento de evangelização muito simples, objetivo e prático. Não se sinta acanhado. Peça a Deus força, ânimo. Peça a Deus para que tire vergonha, medo do seu coração, da sua vida. Que nós possamos evangelizar. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai ser resposta para aqueles que estão perdidos. Por isso que eu vi com essa blusa aqui, ó. Seja a resposta. Em Isaías 6, 8, Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa dizer isso, que você possa reconhecer o preço do discipulado, e que essa geração adúltera, essa geração corrompida, essa geração enganosa, não venha fazer com que você
se desviam do caminho do Senhor. Eu quero deixar o último versículo como mensagem dessa reflexão, dessa pregação, dessa noite, desse culto de oração. Marcos, capítulo 8, verso 38. Então a palavra de Deus diz: pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, vamos nos manter vigilantes. Não vamos nos envergonhar do Evangelho. Vamos perseverar em oração, em ensino da palavra, em evangelização, em uma vida discipular, porque Jesus irá voltar. E Ele quer nos achar como ovelhas fiéis a Ele, não como bodes insubmissos, rebeldes e desobedientes. Possamos cada vez mais entender o preço do discipulado. E que nosso Senhor Jesus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos entrar no momento de oração. Peço que você que tem um pedido de oração, coloque aqui no chat. Peço que você também, que ouviu essa ministração, e que caso tenha um amigo, uma amiga, um familiar, que está precisando ouvir da palavra de Deus, que você possa compartilhar também esse link com essa pessoa, para que ela também possa colocar o seu motivo de oração aqui. Nós temos uma equipe que ama orar, que ama interceder por pessoas. Eu tenho certeza que elas irão interceder pelos nossos motivos pessoais, pelos motivos da nossa igreja. Então compartilhe esse link, coloque aqui no chat também o seu motivo de oração. Peço que você também não se esqueça de orar pelas atividades que nós teremos aqui na igreja. Nós vamos receber, como eu disse, formaturas de algumas escolas aqui de Taguatinga durante essa semana. Nós teremos apresentação do musical dia 6 e 7. Traga um familiar, traga um amigo. Não deixe de convidar as pessoas. Não fique com vergonha. Chame seu vizinho, chame um amigo, chame uma amiga. Que o Espírito Santo possa te usar, você possa ser instrumento, e que essa pessoa, uma vez aqui, ela seja impactada pela palavra de Deus, que ela seja impactada por sua vida. Nós vamos orar agora, mas não deixe de colocar o seu motivo de oração aqui no chat. Oremos. Pai bendito, Pai santo, estamos mais uma vez aqui na tua presença, nesta casa de oração, casa de ensino, Senhor. Estamos a rogar, a suplicar, Senhor, a tua bendita presença, o teu favor. Mais uma vez, a tua graça, o teu milagre. Pai, Senhor, muitos são os pedidos, Senhor, que nós temos. Pedidos pessoais, pedidos, Senhor, desta igreja, pedidos dos irmãos que estão colocando aqui, Senhor, no chat os seus motivos de oração. Nós sabemos, Senhor, que Tu é o Deus da provisão. Tu és o Jeová Jireh, que multiplicou, Senhor, não somente uma vez os pães, os peixes, mas mais de uma vez, Senhor, aqui nós lemos, ouvimos aqui, na Tua palavra, no capítulo 8. Nós cremos, Senhor, que Tu é o pão que desceu do céu, Jesus.
que Tu nos alimenta, nos sacia, tanto fisicamente como espiritualmente. Que nós possamos entender isso, essa verdade, Senhor. Tu também, Senhor, é um Deus que cura. Ouvimos o relato, Senhor. Lemos o relato, Senhor, da cura do cego de Betsaida, Senhor. Tu és, Senhor, Jeová Rafá. Tu és um Deus, Senhor, que nos criaste, Senhor, do pó da terra. Tu sabes, Senhor, de todas as nossas necessidades físicas e espiritual, Senhor, como nós falamos aqui. Pai, Senhor, que esse capítulo precioso venha falar conosco. Que todo o fermento, Senhor, dos fariseus não venham crescer em nosso coração, em nossa mente. Que nós estejamos cada vez mais atentos, Senhor, aos falsos pastores, profetas, aos falsos discípulos. Não para que nós possamos julgar, Senhor, mas que nós possamos ter consciência de que nós necessitamos de um estudo teológico sadio. Ao passo que nós sabemos que o inimigo das nossas almas conhece a Tua palavra. E ele quer nos enganar. Ele quer que nossos pés não estejam firmados na rocha. Ele quer que nós não sejamos discípulos fiéis. Ele quer que nós não paguemos o preço de um discipulado verdadeiro. Ele quer que nós não carreguemos a nossa cruz. Muito pelo contrário, Ele quer que nós sejamos adúlteros, infiéis, desobedientes. Mas esse não é o nosso desejo. Que nós possamos ser discípulos verdadeiros. Discípulos que vivem a Tua palavra. Discípulos que preguem a Tua palavra. Que nós possamos pregá-la. Que nós possamos falar para Ti, assim como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, o preço do discipulado, Senhor. Nós possamos orar por isso. Nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos, Senhor, praticar sobre isso, Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos. Capacita a Tua igreja, Senhor. Que estejamos sensíveis, Senhor, à voz do Teu Santo Espírito. Pai, Senhor, obrigado por esse ensinamento tão grandioso. Nós temos muitos motivos de oração. Peço que o Senhor, meu Pai, venha consolar as famílias enlutadas. Seja força, o vigor, seja a consolação, Senhor, de todas essas famílias. Que Tu possa curar fisicamente e espiritualmente, Senhor, os enfermos dessa igreja, Senhor. Que Tu possa curar, Senhor, as pessoas que posteriormente irão colocar aqui o nome no chat, Senhor. Eu oro por elas, Senhor. Que Tu possa visitar o coração delas, Senhor. Que Tu possa, Senhor, ensiná-las. Que Tu possa curá-las, Senhor. Que Tu possa exortá-las. Que Tu possa guiá-las, meu Pai, através do Teu Santo Espírito. Visite, Senhor, essas pessoas. Visite a mim. Visite a nós, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, colocando na Tua presença, diante de Ti, as apresentações que nós teremos aqui, do Coro Som e Sol. Abençoe, Senhor, as crianças. Abençoe, Senhor, nossa regente, Senhor, a Suzana, nossa ministra de música, Glaucilene. Abençoe, Senhor, os músicos. Cuide, Senhor, da saúde de todos que irão apresentar. Que eles possam crescer espiritualmente, Senhor.
Que eles possam ser instrumentos, Senhor, de transformação de vida, Senhor. Que essas vozes, Senhor, possam adentrar no ouvido de todos aqueles que estarão aqui nesta igreja. E que uma vez entrando, Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor, possa conduzir todos esses cânticos para o coração dessas pessoas. E que ali Tu possa transformar a vida delas. Que haja, Senhor, arrependimento de pecado. Que haja conversões genuínas. Obrigado, Senhor, por todos os Teus servos, Senhor. Desde o mais novo até o mais velho. Obrigado. Oramos também, Senhor, de forma especial pelas formaturas que nós teremos aqui. Que nossa igreja continue abrindo as suas portas para a comunidade. Continue sendo bênção para a comunidade. E que nós possamos estar aqui servindo a nossa comunidade. E que eles se sintam cuidados, amados, constrangidos pelo amor que Tu derramaste em nossa vida. Possamos servi-los. E que de alguma forma, Senhor, Tu possa nos usar para que estes também encontrem Jesus. Para que a partir do momento que eles forem acolhidos e amados, eles enxerguem Jesus em nossas vidas. Que mesmo que eles não fiquem aqui, não congreguem aqui, mas que eles possam, Senhor, Te encontrar em outra igreja, em suas casas, e que posteriormente eles possam ser discípulos de Ti. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por este culto de oração. Obrigado, Senhor, pelo nosso pastor Mateus Guerra. Obrigado, Senhor, por todos os demais pastores. Obrigado por mim, obrigado pastor Alexandre, pastor Rogério, Nelinho. Obrigado pelo pastor Eli. Obrigado, Senhor, pelo nosso núcleo ministerial. Que cada vez mais, Senhor, a Tua igreja possa pastorear a vida, Senhor, dos nossos pastores. As famílias pastorais. Abençoe todos os líderes de ministério. Abençoe, Senhor, todos os membros dessa igreja. Visite a vida de cada um. Que Tu encontre em nós, Senhor, verdadeiros discípulos. Assim oramos no nome santo, precioso e gracioso do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que a palavra de Deus encontre lugar em seu coração. E cada vez mais nós possamos meditar nela. Descobrir o preço do discipulado. Viver dignamente. Viver fielmente. Viver de uma forma santa e obediente diante de Deus. Possamos ser instrumentos do Senhor. Que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Que você seja um instrumento na vida das pessoas que estão ao seu derredor. Um instrumento de Deus. Que você possa glorificá-lo e honrá-lo. Amém? Até mais. Até o próximo culto de oração. Deus é contigo. Forte abraço. Tchau, tchau.